Você não está sendo covarde por sentir dor. Você está sendo covarde quando aceita tudo e continua onde não é respeitado. Todo homem que aceita migalhas assina, sem perceber, um contrato de submissão quando ele aceita tudo. E a verdade que poucos querem ouvir é simples e brutal. Quando a mulher não te respeita, o problema é o homem ao continuar e aceitar. Não é azar, não é amor, não é destino, é escolha. A mulher só continua humilhando quando o homem aceita. Enquanto você permanece, o desrespeito aprende que pode ficar. Este vídeo não é sobre odiar mulheres. É sobre homem precisa proteger seu valor, ou ninguém fará isso por ele. Se você já foi ignorado, desvalorizado ou tratado como opção, fique até o final, porque hoje você vai entender por que dizer não não é fraqueza, como parar de aceitar humilhação em silêncio e como recuperar seu valor sem implorar por respeito. Se inscreva agora. Aqui você aprende a parar de aceitar o que te diminui e começa a se tornar o homem que não precisa implorar por respeito. O estoicismo começa quando você se levanta e se retira. Conheça agora as 7 atitudes e a 7ª vai te surpreender. Atitude 1. Homem útil e nunca escolhido. Quando servir demais, destrói o valor. Existe um padrão silencioso que destrói homens por dentro. Ele não começa com rejeição explícita, ele começa com aceitação demais. O homem útil e nunca escolhido é aquele que se oferece antes de ser pedido, que resolve antes de ser valorizado, que permanece mesmo quando já não é respeitado. Ele acredita que se servir o suficiente, será escolhido. Mas o que acontece é o oposto. Ele serve para tudo, menos para ser respeitado. Aqui começa a destruição do valor do homem. Quando o homem se coloca sempre disponível, ele comunica algo perigoso. Meu tempo vale menos que o seu. E valor, seja emocional ou social, nunca nasce da submissão. Nasce da escassez, do limite, da ausência consciente. A promessa que surge aqui é simples, mas incômoda. Quando você entender por que servir demais gera rejeição, você vai entender por que começa a ser tratado como insuficiente. Atitude 2. Ser insuficiente. Como nasce a sensação de nunca ser o bastante. O homem útil começa a sentir algo corrosivo, a sensação de ser insuficiente. Ele faz tudo certo, mas nunca é prioridade. Ele investe, mas não recebe. Ele espera, mas não é escolhido. Essa sensação não vem do nada. Ela vem da diminuição do valor do homem aos próprios olhos. Cada sim dito com medo de perder vira um tijolo na construção da rejeição. A rejeição masculina raramente é direta. Ela é progressiva. Ela vem em sinais pequenos. Menos atenção, respostas frias, sumiços inexplicáveis. O homem começa a se perguntar: o que falta em mim? E não percebe que o problema não é falta, é excesso. Excesso de concessão, excesso de tolerância, excesso de medo de dizer não. A promessa agora é mais profunda. Quando você entender como a rejeição se manifesta em silêncio, você vai reconhecer o momento em que vira apenas um pagador de luxos. Atitude 3. Trouxa pagador do luxo. Quando o homem vira utilidade financeira. Neste estágio, o homem já não é visto como parceiro. Ele vira recurso. Ele se transforma no trouxa pagador do luxo, no homem patrocinador dos luxos dela sem retorno. Ele paga jantares, viagens, presentes, conforto emocional. Ele investe esperando que isso gere amor, respeito ou compromisso, mas não gera. Porque quem compra a atenção comunica que não acredita merecê-la de forma natural. Este é um ponto-chave da destruição do valor do homem. Quando ele aceita um contrato de submissão, quando ele aceita tudo. Ele não assinou nada oficialmente, mas aceitou emocionalmente. Eu dou tudo, você decide o quanto me devolve. A promessa que conduz ao próximo ponto é dolorosa. Quando o homem aceita ser apenas patrocínio, ele começa a ser escondido. Tópico 4. Mulher sai com homem e posta foto sozinha. O homem escondido. Eles saem juntos, vivem momentos juntos, mas quando ela posta sozinha. A cena se repete tanto que vira padrão.
Mulher sai com homem e posta foto sozinha. Aqui entram duas verdades que poucos homens querem aceitar. Ela te esconde. Ela tem vergonha. Não vergonha de você como pessoa, mas do lugar que você ocupa. Você não representa status emocional, social ou simbólico para ela. Homens valorizados são exibidos. Homens úteis são ocultados. Esse comportamento reforça a diminuição do valor do homem e aprofunda a rejeição. O homem começa a perceber que existe apenas no privado, nunca no público. A promessa agora é clara. Quando você entende por que é escondido, você entende por que ela começa a assumir. Tópico 5. Ela some e não dá sinal. O abandono moderno e a rejeição silenciosa. O desaparecimento não é acidente, é mensagem. Ela some e não dá sinal. Ela some sem motivo. Ela visualiza e não responde. Esse é o abandono emocional moderno. E aqui entra uma verdade que precisa ser dita sem romantização. Mulher interessada não some, não ignora. Quando a mulher some, ela tem algo mais interessante. Isso não é crueldade, é realidade. O problema não é ela ir, o problema é o homem ficar esperando. Cada vez que o homem aceita ser ignorado, ele reforça a própria rejeição. Ele entra num estado de ansiedade, dúvida e comparação constante. E pouco a pouco, o homem fica com autoestima baixa. A promessa que conecta ao próximo tópico é decisiva. Quando o homem aceita o desrespeito, ele ensina como pode ser humilhado. Tópico 6. Quando a mulher não te respeita, o problema é o homem que continua e aceita. Aqui está uma das verdades mais duras deste texto. Quando a mulher não te respeita, o problema é o homem que continua e aceita. Respeito não se negocia, não se implora, não se explica. A mulher só continua humilhando quando o homem aceita. Cada resposta após o vácuo, cada explicação não pedida, cada tudo bem dito com raiva engolida. Tudo isso comunica fraqueza emocional. E aqui é importante corrigir uma mentira comum. Homem que tem medo de dizer não está sendo covarde. Dizer não não é agressão, é proteção. O homem precisa proteger seu valor, porque ninguém fará isso por ele. Quando ele aceita tudo, ele assina um contrato invisível de submissão. A promessa final surge com força. Existe uma saída, e ela não está em controlar a mulher, mas sim em governar a si mesmo. Tópico 7. A visão dos estoicos. Recuperar o valor sem implorar. Os estoicos compreenderam algo que o homem moderno esqueceu. Quando o homem abre mão da própria dignidade para manter alguém, ele já perdeu tudo, mesmo que ainda esteja ao lado dela. O problema nunca foi perder a mulher. O problema é perder a si mesmo tentando mantê-la. O homem que aceita tudo, que engole humilhação, que se doa sem retorno, começa um processo silencioso e brutal. Ele vira uma peça para servir. Não é visto como escolha, não é visto como líder, não é visto como valor. Ele passa a ser visto como função. Esse é o momento em que o homem deixa de ser homem e passa a ser homem usado. Usado emocionalmente, usado financeiramente, usado como suporte, como carona, como pagamento, como ombro, como recurso. E os estoicos chamariam isso pelo nome certo: escravidão emocional. Epicteto, o homem que depende, se ajoelha. Epicteto foi claro e implacável. Se você depende do que não controla, você será escravo. A atenção dela não está sob seu controle. O desejo dela não está sob seu controle. A validação dela não está sob seu controle. Mas o que está? Seu comportamento, seus limites, sua retirada. Quando o homem depende da atenção feminina para se sentir alguém, ele aceita qualquer coisa para não perder migalhas. Ele aceita humilhações públicas, aceita desprezo privado, aceita ser ignorado e ainda assim permanece. Esse homem começa a viver cenas que parecem pequenas,
mas corroem tudo por dentro. Toda vez que você se humilha em um bar tentando chamar atenção, toda vez que o homem se humilha para dar presentes caros esperando afeto, toda vez que o homem se humilha para fazer os gostos dela, mesmo sendo tratado como opção, nada disso é amor, é medo. E o medo transforma o homem em peça descartável. O contrato invisível da humilhação. Quando o homem aceita ser tratado como menos, ele assina um acordo silencioso. Você pode me desrespeitar e eu fico. Esse é o contrato que transforma o homem em algo útil, mas sem valor. Ele vira alguém que serve, mas não é escolhido. Alguém que dá, mas não recebe. Alguém que está sempre disponível, mas nunca é prioridade. Os estoicos ensinam que o homem que se permite ser humilhado não é vítima, ele é cúmplice do próprio rebaixamento. Isso dói de ouvir, mas liberta quando é compreendido. Porque a mulher só continua desrespeitando quando o homem aceita continuar. Sêneca: aceitar menos do que merece é ensinar o mundo a pisar em você. Sêneca deixou uma verdade que atravessou séculos. Quem aceita menos do que merece, ensina os outros a fazer o mesmo. O homem que aceita desrespeito educa o mundo a desrespeitá-lo. O homem que aceita migalhas aprende a viver de restos. O homem que aceita humilhação perde autoridade até diante de si mesmo. Não existe dignidade onde há mendicância emocional. Por isso a regra estoica é clara e não negociável. Não se doe para uma mulher que não te valoriza. Doação sem reciprocidade não é virtude, é autodestruição disfarçada de bondade. O homem que insiste onde não há lealdade não está sendo fiel, está sendo carente. Perda a mulher, mas não a sua dignidade. Aqui está uma das frases mais importantes da vida masculina. Perda a mulher, mas não a sua dignidade. Mulheres vêm e vão. A dignidade perdida raramente volta. O homem que aceita a humilhação para não ficar sozinho, acaba sozinho por dentro. Ele perde o respeito próprio, perde o eixo, perde a postura. E quando isso acontece, nenhuma mulher o deseja de verdade, apenas o utiliza. Os estoicos não ensinavam apego cego, eles ensinavam desapego consciente. Perder alguém que não te respeita não é derrota, é livramento. Marco Aurélio: retirar-se é poder. Marco Aurélio escreveu algo que poucos homens têm coragem de viver. A melhor vingança é não se tornar como aquele que te feriu. O homem estoico não implora, não persegue, não discute com silêncio, não explica seu valor. Ele se retira. E a retirada não é fuga, é domínio próprio. O homem que se retira mostra que não aceita qualquer lugar, qualquer trato, qualquer condição. Ele entende que homem de valor seleciona, não mendiga a atenção. Homem de valor seleciona e não mendiga a atenção. Ele escolhe onde fica, ele escolhe com quem investe, ele escolhe onde há respeito. Ele fica onde tem lealdade. O homem estoico não fica onde precisa provar valor todos os dias. Ele não compete por atenção, ele não disputa migalhas. Ele fica onde tem lealdade. Lealdade não é promessa bonita, é comportamento consistente. Onde há silêncio estratégico, desprezo e humilhação, não há lealdade, há conveniência. E o homem que se valoriza não vive de conveniência alheia. Ele se valoriza. E isso significa dizer não, significa sair, significa perder para não se perder. O homem que se valoriza nunca vira peça. O homem que se valoriza jamais aceita virar peça para servir. Jamais aceita homem usado, jamais aceita comprar atenção com presentes caros, jamais aceita se humilhar para manter alguém que não o respeita. Ele entende que presença sem respeito é humilhação, e ele não vive de humilhação. Toda vez que um homem se humilha para agradar, ele destrói um pouco da sua própria identidade. Toda vez que aceita menos do que merece, ele se distancia do homem que poderia ser. O estoicismo não promete amor eterno, promete algo maior, paz interna e dignidade intacta.
Conclusão estoica: o retorno ao centro. O homem estoico entende que rejeição não é sentença, é filtro, que perda não é fracasso, é correção de rota. Ele não se doa onde não há valor, ele não insiste onde não há lealdade, ele não se humilha por atenção. Ele prefere perder a mulher do que perder a si mesmo, porque no fim tudo pode ser reconstruído, menos a dignidade de um homem que aceitou ser quebrado. E o verdadeiro poder masculino começa quando ele decide: nunca mais.